Olá! Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda-feira, mais uma semana começando. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se meu microfone está funcionando. Eu estou tendo alguns problemas com o meu microfone. Vamos lá, deixa eu colocar ele mais perto aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Colocar ele assim, isso. Então, mais uma semana, novembro, né? Começando o verão no Brasil, aqui começando a ficar mais frio ainda do que já é. Hoje acordamos com 5 graus, né? Um friozinho já. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje vai ser um tema muito legal, né? Um tema bem interessante aqui, bem útil também, tá? Faltando, então, 7 semanas para o final do ano. 7 semanas, né? Onde que esse ano foi? Passou tão rápido, né? Vocês não acharam? Então, 7 semanas para terminar o ano, ainda tá tempo, né, para focar num estilo de vida saudável. Muitas pessoas acham que é preciso esperar, né, terminar o ano e começar um novo para mudar alguma coisa, tá? Só que não precisa ser assim. Você já pode começar ainda esse ano, você já pode começar hoje mesmo, tá? Não é a data que determina, tá? Quando que você vai fazer uma mudança na sua vida. É você, tá? É a sua decisão. Tudo começa com uma decisão, tá? Todas as mudanças acontecem com apenas uma decisão. Então, você hoje pode decidir se você quer ficar aí prolongando as coisas, deixar o ano acabar e aí fazer alguma mudança, ou não, né? Você que decide, ou se você talvez já quer começar o ano de 2025 com aquele pé direito, né? Começar o ano bem, então a escolha é sua, né? Você pode escolher. Deixa eu só ver aqui se o som está bom ou não. Só um minutinho. Enquanto, né, a gente espera o pessoal entrar. Ótimo, então, vamos ver. Muito bom. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Testando. Ótimo, tá testado. Para não correr o risco, né? Não correr o risco, né? Seja muito bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo a essa live. Seja bem-vindo, tá? Muitas pessoas acham que, né, essas lives são só para mulheres, mas os homens são muito bem-vindos também, né? Porque construir um estilo de vida saudável é para todos, né? Não só para as mulheres. Então, seja muito bem-vindo. Então, hoje, né, nós vamos conversar um pouco esse espaço aqui, né, que eu abro aqui, esse espaço toda segunda-feira, ao meio-dia, horário do Brasil, 3 da tarde aqui na Irlanda, estou 3 horas aqui na frente de vocês. É um espaço para tirar dúvidas, né, para conversar, para tirar dúvidas, tá? E para vocês conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Que é a hipnose. Sou hipnoterapeuta clínica, para quem não me conhece, formada aqui na Irlanda, e ajudo mulheres e homens também a construírem um estilo de vida mais saudável, né? Começando, isso tudo começando com a mente, né? Começando com a mente. Então, é um espaço livre para quem quiser interagir, mandar aí alguma pergunta, dar sua opinião, né? Eu ficarei muito feliz em receber, né, contribuições aqui, em opiniões, em alguma mensagem. E
estou aqui principalmente para responder todas as perguntas, né? Que às vezes tem semanas que nós temos bastante perguntas, né? Porque a hipnose é um assunto interessante e é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, né? Então, se quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Hoje o tema vai ser um tema muito interessante, tá? Vai ser... eu vou falar sobre reconexão corpo e mente, tá? Que é um dos primeiros passos dentro da hipnose, né? Que tem que acontecer para uma mudança de estilo de vida, né? Para que você consiga começar a trabalhar com harmonia com seu corpo e sua mente, né? Se esses dois não estão trabalhando em harmonia, se tem ali um desequilíbrio, com certeza as coisas não vão para frente, né? Você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, do seu peso ideal, e nem precisa ser, às vezes, o peso ideal, mas só construir um estilo de vida mais saudável, que às vezes não está diretamente relacionado ao peso, né? Tem muitas pessoas que estão no peso ideal, estão bem, mas a saúde não está legal. Então, isso é uma indicação que tem alguma coisa que precisa ser corrigida, né, nas raízes, né, que sintomas são todos as doenças, é o sobrepeso, é tudo, né, que acontece, mas a raiz, o que está causando isso? Será que é uma má alimentação? Será que é falta de exercício físico? Né? Será que são problemas emocionais que estão causando isso? Ou você não está, talvez, ingerindo a quantidade de água suficiente ou não está dormindo bem, né? Então o primeiro passo, né, quando eu começo um tratamento com alguém é fazer essa reconexão do corpo e da mente. O que isso significa? Significa que você vai começar a trabalhar em harmonia com o seu corpo e sua mente, ou seja, você vai começar a escutar o que teu corpo está te falando, né? Porque quando a gente está conectada com o nosso corpo, a gente consegue, né, digamos assim, identificar as nossas necessidades, consegue sentir quando estamos com fome ou estamos com sede, o corpo vai te falando, né? Ou quando precisa descansar, ou também quando precisa se movimentar. Muito bem-vindo. Mais pessoas entrando aqui. Então, é essa conexão corpo e mente, né? E isso é muito, muito, muito importante para o processo do emagrecimento. Por quê? Porque eu vejo que a maioria das pessoas que vêm a mim buscando um emagrecimento saudável e sustentável, tá? Porque a hipnose fornece isso, tá? Não é uma dieta, não é um programa de 2 meses, né, 3 meses, acaba e aí volta tudo como era antes, como uma dieta, ou pior, né, ou acaba colocando mais peso. Não, isso aqui é mudança de mentalidade que você vai levar para o resto da sua vida, tá? Então, quando eu começo um tratamento, na maioria das vezes eu vejo que a maioria das pessoas estão começando a se desconectar do corpo e da mente, está havendo essa desconexão, ou seja, a pessoa já não sente mais o que o corpo está falando, ou talvez sente, mas ela não escuta, não respeita, né, passa por cima dos limites, tudo mais, né, então isso é muito grave, né, essa desconexão. Isso acontece principalmente porque por causa da correria, né, do dia a dia, não acabamos mais tirando aquele tempo para nós, né, para simplesmente não fazer nada, estamos sempre fazendo e esquecendo daquele tempo para nós, um momento de silêncio, sabe, um momento de se internalizar, né, um momento com nós mesmos, e isso está faltando demais, tá, nos dias de hoje.
tudo muito corrida o tempo todo, é muita informação, né? Então, não é à toa que estamos enfrentando uma pandemia de ansiedade, né? Por causa dessa correria toda. E no topo disso tudo, o celular contribui, né, para a gente ficar com a mente mais agitada também. É muito estímulo o tempo inteiro, né? Onde anos atrás, né, não precisamos ir tão longe assim, não tinha isso, não tinha esse estímulo todo o tempo inteiro, as informações o tempo inteiro vindo, né? Então, essa mudança é inevitável, né? Não estou falando que é bom ou ruim, né? É inevitável, faz parte do processo da evolução, né? Da humanidade, da economia e tudo mais, mas precisamos prestar atenção em algumas coisas, né? Não podemos ir simplesmente viver como ovelhas, né, fazendo o que todo mundo faz. Precisamos respeitar nossa individualidade e o que funciona para nós. E aqui que entra nessa conexão, esse tempo que você tira para você mesmo, tá? Seja muito bem-vindo, Paulo, tudo bom? Sejam bem-vindos, tá? Eu trabalho, a maioria das pessoas são mulheres, mas como eu já falei, homens também são bem-vindos, também tenho pacientes homens que também buscam, né, por uma vida mais saudável. Estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos na busca de uma vida mais saudável, mais equilibrada, né? Com mais saúde, com mais energia, disposição. Então, estamos todos aqui no mesmo barco, né? Tentando fazer nosso melhor. Então, como eu estava falando sobre essa conexão corpo e mente, que a maioria já está começando a perder, né? Essa conexão, que é o quê? É uma inteligência própria, né? Que o nosso corpo tem, e que vai te falando, ele vai dando sinais, né? Vai falando, tô com fome, tô com sede, preciso descansar, preciso me movimentar. Movimentar é tão importante quanto descansar, tá? Então, o corpo vai te falando, se você ouvir, você vai estar em harmonia. Por exemplo, eu bato muito na tecla quando se chega no emagrecimento, quando se fala de emagrecimento, se você respeitar o seu corpo e o sinal que ele manda para você de saciedade, ou seja, aquele sinal, você está satisfeito, satisfeita para aquele momento e você para de comer, você não vai colocar quilos a mais, sobrepeso, tá? O problema é quando você nem consegue mais identificar o sinal de saciedade que o seu corpo manda para sua mente e também não só identificar é o primeiro passo, mas o segundo passo é respeitar esse sinal, tá? E só com isso, já é mais de meio caminho andado para o processo do emagrecimento, tá? Só fazendo essa conexão, sabe? Entendeu? Porque tudo que você coloca depois daquele sinal de saciedade é isso que vai sendo armazenado no seu corpo em forma de gordura, de resíduos, tal. Claro, primeiro de tudo é selecionar o que você coloca no seu prato, né? O que você coloca no seu corpo. Ser mais seletivo, né? Com a sua alimentação. Esse é o primeiro passo, mas depois disso precisa sim respeitar o sinal do seu corpo, o sinal de saciedade ele sabe, né? Então, a maioria das minhas pacientes chega a mim, digamos assim, 50% já nem mais sente esse sinal, nem sabe o que é esse sinal, anos não sentindo mais o sinal de saciedade, por quê? Porque sempre passam por cima dos limites, comem rápido demais, ou seja, não estão se dando uma chance de escutar esse sinal, porque comem em 5 minutos. Como, né, o sinal que o corpo manda para a mente, ele demora de 18 a 20 minutos. Então, se você almoça em 5, você nunca vai se dar a chance de sentir esse sinal.
entendeu? Tá bom? E então é preciso tirar aquele tempo para almoçar, comer devagar, mastigar bem os alimentos, porque a digestão não começa no estômago, começa na boca, tá? Então é todo um ritual que se você fizer, você vai começar a sentir novamente o teu sinal e vai respeitar o seu sinal. E você fazendo isso, eu te garanto, já é mais de meio caminho andado. Hoje nessa live, se você anotar isso, ó, anota aí, primeiro passo, então, de todos é você selecionar melhor o que você coloca no seu prato, ou seja, mais legumes, mais saladas, o seu arroz, feijão, comida caseira, né? Nossa comida brasileira. Depois disso, tá? É você começar a comer devagar, tirar aquele tempo para comer, né? Não comer de qualquer jeito, ali segurando o telefone, ligando, comendo, assistindo TV. Não, não, para. É sentar e fazer sua refeição no presente momento, conscientemente, tá? Conscientemente, prestar atenção em cada garfada, cada colherada, e você vai começar a sentir o sabor da comida, que antes você já nem prestava mais atenção, você só engolia comida, né? Nem masticava direito. Então, é muito, muito importante, tá? Que você tire esse tempo para as suas refeições, tá? Entendeu? Então, tirar tempo para as refeições, comer conscientemente, mastigar bem os alimentos, comer devagar. E aí sim, quando você chegar lá nos 15 minutos ali, dos 15 aos 20, você vai começar a sentir aquela leve sensação de saciedade. Pronto, não precisa ser aquela coisa grandiosa, você já tá cheio, aí já é tarde demais, é uma leve sensação de saciedade e você para de comer. Não importa o que tem no prato ainda, não importa se você vai deixar no prato, não importa se você vai jogar fora, tá? Não é ideal, não. Depois de um tempo você coloca menos no prato até fazer esse reajuste, né? Mas é melhor jogar fora ou deixar para depois, para noite, no jantar, do que você colocar excesso de comida no seu corpo. Eu sempre falo, né, para os clientes, seu corpo não é lixeira, você não precisa ficar se entupindo de comida, tá? E isso vem às vezes de uma crença de escassez, né, querer comer, né, quando tem comida à vontade, então rodízio, aí querer comer mais que deveria, né, isso é um sinal de escassez, crença de escassez, que você acha que você tem que aproveitar, comer tudo que pode, que não pode, até quase cair de tão cheio, porque não vai ter comida no outro dia, né? Não precisa ser assim, tá? Você pode estar rodeado de comida, você não precisa comer mais do que é necessário, do que você, né, até você sentir o sinal de saciedade, entendeu? Então não importa também que tipo de comida, né? Tem pessoas que se saem super bem durante os dias da semana, tudo bonitinho, né? Tudo disciplinado, aí chega final de semana é aquela, né? Aquele espancho, né? Aquela é colocar o pé na jaca, porque aí vai comer fora, e só porque tá comendo fora já come o dobro, ou porque durante a semana é aquele feijão com arroz, salada, né? E aí final de semana é uma pizza, uma coisa diferente, aí se enche, se entope. Né? E não precisa ser assim, não importa se é uma pizza, se é um prato de salada, se é o feijão com arroz, tá? Você tem que respeitar os seus limites, a quantidade, não é porque é uma comida que você gosta mais, por exemplo, uma pizza, um hambúrguer, que você tem que comer o dobro, tá bom? E isso as pacientes que passam por mim começam a perceber isso e a implantar isso na mente. Elas conseguem, então, esse controle, né? Esse controle de estar ao redor de comida e festas e tudo mais. E, né, mesmo assim, comer a sua porção e ficar satisfeita, sem
sair daquela festa com aquela sensação, ai, podia ter aproveitado mais. Não, sabe? Então, quem passa, né, pela hipnose para o emagrecimento começa a ter essa consciência em relação à alimentação, ou seja, constrói um relacionamento saudável com a comida. Porque o outro lá, né, essa falta de controle, quando tá aí cheio de docinhos, brigadeiros, né, coxinhas, essas festas, isso é falta de controle, né, não é um relacionamento saudável com a comida, né? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, tá bom? Hoje o meu recado era esse, tá ok? E se você, né, seguir essas dicas, eu tenho certeza absoluta que você já vai conseguir emagrecer, só de seguir esses pequenos detalhes, tá? Mas eu sei que às vezes o falar é fácil, agora para colocar em prática é difícil, e por isso que às vezes precisa uma ajuda, tá? Para colocar isso na mente, né? Para isso se tornar algo leve, para isso se tornar algo automático na sua vida, tá? E aqui é onde a hipnose entra, tá? Porque talvez você até já ouviu falar, já sabe tudo o que tem que fazer, só não consegue. Então aqui é onde a minha terapia entra, tá? Eu ajudo mulheres e homens também a emagrecer e ter um estilo de vida saudável, um relacionamento saudável com a comida, com o exercício físico e principalmente com você mesma, tá? Com você mesmo, tá? Para quem tem interesse, tá? No meu trabalho, tem várias formas, tá? De você conseguir a minha ajuda, tá? Uma delas é entrar na minha comunidade, que é um grupo de pessoas, tá? Onde eu ajudo a implantar isso no dia a dia, uma reprogramação mental diária, tá? Nessa comunidade, com uma sessão hipnótica por mês, ou então tem as minhas mentorias, tá? A minha mentoria individual, que é o meu best-selling, é o favorito, né, das minhas pacientes. Por quê? Porque é uma mentoria personalizada, 100% personalizada para você. É um pacote de 6 sessões que podem ser feitas online, funcionam muito bem, inclusive eu tenho já pessoas que dividiram aqui como funciona, né, como é eficaz, né? Eu tenho várias pessoas que aqui se prontificaram a dividir com vocês como que é o processo de dentro, né? Porque não é diferente eu explicar, é alguém que já passou por esse processo pelo método Slim Forever, com sessões individuais, tá? Então, quem tem interesse, assiste. Eu tenho lives especiais gravadas com a Lívia, que fez online, tá? Do Brasil. A gente fez só 4 sessões, ela conseguiu resultados maravilhosos. Eu tenho a Maia, que fez aqui no meu consultório, tá? Ela também só fez 4 sessões e resultados incríveis, tá? É um processo de dentro para fora, né? E tem a Tayana também fez aqui, tá? E nas próximas semanas vai ter mais pacientes minhas que vão, que se prontificaram a dividir isso com vocês, né? Para vocês ficarem mais confortáveis em pedir ajuda, porque não tem nada de errado em pedir ajuda. Então, eu tenho essa mentoria individual para quem tem interesse, pode mandar mensagem no privado e a gente vai conversar. Tem uma ligação gratuita para essa mentoria, onde nós vamos conectar, conversar, tá? Sem compromisso nenhum, onde eu posso, então, te explicar exatamente como essa mentoria funciona, tá? E essa mentoria é uma transformação de vida, tá? São 6 sessões onde você vai reprogramar sua mente e chega desse sofrimento todo, dessa luta com a balança, tá? E eu tenho também um programa online, Slim Forever, tá? É um programa com o método Slim Forever,
Seja bem-vinda aqui, estamos já no final da live, estou aqui só explicando, se você quiser depois assistir ela inteira, estou aqui explicando como funcionam as minhas mentorias e programas. Então, eu tenho a mentoria individual, que são 6 sessões, 100% personalizadas, e para quem tem interesse, então, nessas, entre em contato diretamente comigo e a gente vai marcar uma ligação de uns 30 minutos, onde vamos conversar, tá? Vamos conectar e eu saber exatamente quais suas dificuldades no processo de emagrecimento e personalizar esse tratamento hipnótico para você. Eu tenho o programa Slim Forever, tá? Que é um programa de 8 sessões, elas são gravadas, mas é o mesmo método que eu uso em clínica e nas online. A única diferença é que ela não é personalizada e ela é gravada. Tenho todas as aulas para assistir antes de cada sessão, aulas explicativas, e tenho áudios hipnóticos para você usar em casa de manhã à noite. Então é uma imersão total, tá? Depois desse programa, são 8 semanas, você já vai sair com a mente transformada, uma mente magra e feliz, assim como as minhas mentorias também. Eu tenho grupo também, tá? Mentoria de grupo, grupos pequenos, tá? Que acontecem uma vez a cada 2 semanas, tá? E são grupos maravilhosos, onde só tem mulheres e homens com o mesmo objetivo, que é de emagrecer e construir uma vida saudável de maneira definitiva, sem mais toda aquela dor de cabeça, aquele sofrimento, medicação com um monte de efeito colateral. Não precisa disso, tá? Precisa mudar isso, mudar a mente, reprogramar a sua mente. Não é tão difícil quanto você imagina, tá? É um processo bem simples, tá? É natural, é fácil, não tem contraindicações, tá? A hipnose não tem contraindicações, isso que é o melhor. E ela é definitiva, ou seja, uma vez que você passa por esse processo, você reprograma a sua mente, você não vai voltar a estaca zero, como essas dietas que tem esse efeito ioiô, ou sanfona, como falam, onde a dieta acaba e você volta a ganhar todo aquele peso e ainda mais. Não, com a hipnose não acontece isso. Tá ok? Então, para quem tem interesse em um dos serviços ou produtos, entre em contato, tá? Estou aqui para ajudar vocês, tá? Essa é a minha missão. E por isso que eu fiz esse programa online, justamente para dar oportunidade a todas as mulheres, tá? E homens também. Independente da classe social, é um produto acessível, tá? Isso foi a minha ideia para dar acesso a todas as pessoas. Não importa, tá? A classe social, localização geográfica, idade, você tem acesso e tem direito de adquirir algo que ajude você, tá bom? Então é isso, uma ótima tarde de segunda-feira, uma ótima semana para você, tá bom? Vamos que vamos, e ainda tá tempo, hein? Não espere para o ano que vem para começar uma mudança, comece ainda esse ano, tá? Ainda tá tempo e você já pode virar o ano, tá? Com o pé direito, tá ok? Um abraço a todos, tchau, tchau.